pouco de mercado da bola, porque teve gente que teve o pedido de Papai Noel atendido. A parte da torcida do Flamengo queria o Gerson de volta e está confirmada a negociação. 5 anos, 5 temporadas. Gerson é do Flamengo até 2028. Sim. Até 2028, ele está com 25 anos, está voltando agora. A gente falou um pouquinho aqui sobre a chegada, sobre posicionamento, né? A questão dele estar em campo em vários lugares hoje de forma mais confortável, de ter evoluído na Europa, Silas. E agora tem o Vitor Pereira também desembarcando amanhã no Rio de Janeiro. Tem um mês aí de trabalho, de preparação para o Mundial, né? Que é a primeira grande ambição do Flamengo nessa temporada. Você acha que são peças que podem encaixar, somar, acho que elas somam, mas encaixar nesse um mês? A primeira volta do Gerson, né, Dani Zé, fã do esporte, ele estava perdido lá na Europa. O Jorge Jesus que trouxe o Gerson e o Gerson foi junto com o Pablo Mari. Sim. Foram as duas grandes contratações do Jorge Jesus e, assim, os dois encaixaram e o Gerson virou a torcida rubro-negra é apaixonada pelo Gerson. Por isso que o Braz e a diretoria do Flamengo fizeram esse esforço gigantesco para trazê-lo de volta e eu fico feliz, né, do Gerson estar na casa dele, de volta para o lugar onde ele gosta de jogar, onde eu não lembro do Gerson ter jogado um jogo ruim no Flamengo. E quando o Flamengo estava mais ou menos, ele vai lá e fez gol nas finais lá de Recopa, Supercopa, não lembro, mas assim, é um craque. A gente achou até que ele fosse para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, mas acabou ficando sem espaço pelo curto tempo ali. Mas eu acho que sem medo de errar. Vai ser o melhor elenco do futebol brasileiro para 2023. Mais do que Palmeiras, do que Atlético Mineiro ou qualquer outro time. Não sei se o mais competitivo, porque o Palmeiras é muito competitivo. Muito. Mas é o melhor elenco, figuras. Everton Cebolinha, que ainda não deslanchou. Né? O próprio Vidal, que não sei, pela idade e tal, chegou com muito nome, mas agora vai ter que jogar, porque de outra maneira não vai jogar também. Davi Luiz, lembra que ele chega e o Flamengo perde para o Palmeiras, então ele já chega. Davi Luiz está de novo no seu melhor. Léo Pereira, que era muita dúvida, não era pouca, não. Era o medo da torcida do Flamengo. Era o medo. Léo Pereira terminou jogando uma barbaridade. Ayrton Lucas, que confirmaram a compra do Ayrton Lucas, que Felipe fica mais um ano. Também não foi barato. Tem o Felipe ali para fazer com Ayrton Lucas e também fazer a quarta zaga. Ou seja, o Flamengo e o treinador. Eu acho que as duas. Eu acho que o Gerson e o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele é muito craque dentro das 4 linhas. Espero daqui a um ano poder dizer a mesma coisa dele fora das 4 linhas também. Agora não posso dizer isso, pela mancada que ele deu aí. Mas vamos deixar o flamenguista vibrar, porque o cara, dentro das 4 linhas, ele é fera mesmo. Ele manja muito. Eu acho que ele vai conseguir tirar desse time do Flamengo. Tirou do Corinthians com muito menos, principalmente naquele jogo da Bombonera. Muito, né? Com muito menos ele tirou. Então, desse time do Flamengo, eu acho que, olha, ganhar do Real Madrid... Não é nada difícil, não, hein? Não fala isso, que você vai acender a esperança em 40 milhões de corações. Só não vou fazer igual o Braz, né? Real Madrid, não, pelo amor de Deus, vamos com calma aí, até porque tem um jogo antes do Real Madrid ainda, calma, é bom a gente lembrar. Não é esse ponto, mas não desanimar o torcedor rubro-negro, claro. Não achar que Europa, Real Madrid, não. Pode ser Europa, competitivo. Real Madrid, mas aqui é Flamengo, tem jogadores à altura também. Com esse elenco, com jogadores que já tiveram várias passagens, que têm essa experiência de Europa e que tem um treinador qualificado para isso, realmente parece possível, né? Mas antes disso, o Silas falou sobre o Gerson ter ficado fora da seleção por falta de espaço. No Flamengo não vejo correndo esse risco, mas a gente sabe, porque se a gente for montar aqui o Flamengo João Gomes, Thiago Maia, tem o Vidal no banco, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Acho que a grande vantagem dele aí, a gente está vendo a imagem do desembarque do Gerson, foi agora há pouco, início da noite, chegando no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, negociação confirmada, 5 temporadas de contrato tem ele, voltando
para a torcida do Flamengo. Mas pensando nesses 5 nomes que eu falei, ele compete com todos... Não, com todos eles não. Com o João não, né? Primeiro volante ele já não... Não, primeiro volante acho que ele não faz. consegue. Mas segundo, centralizado, ponta, ele tem lugares para se encaixar no campo. Então, mas depende muito da forma como o Vitor Pereira vai armar essa equipe, né? Vai armar com 2 volantes, vai armar com 1 volante, vai armar com 1 volante e 2 meias. Né? E você pode ter uma variação, às vezes o primeiro volante sai e ele entra para fazer a função com a bola, de saída de bola. Você tem uma série de variações por conta da qualidade desses jogadores e pela versatilidade também. Né? Então ele primeiro vai precisar definir o sistema de jogo. Né? O Flamengo jogava o ano passado num 4-3-1-2, né? Que ele jogava com o Thiago centralizado, o João, o Everton que fazia esse terceiro homem por dentro, mas quando tinha que jogar sem a bola, ele era o cara que fazia essa marcação pelos lados do campo. O Gabigol ajudava junto com o Pedro e o Arrascaeta ficava um pouco mais solto para poder ser esse, como diz o Silas, né? Essa ligação. Ligação do meio campo ele flutuava ele flutuava, ligação, que é esse meio campo com o ataque, né? Então, qual vai ser caramba no Mundial, hein? Qual o sistema de jogo que o Vitor vai utilizar? No Corinthians ele chegou a utilizar 3 volantes, chegou a utilizar 2, ele acertou o time fazendo o time jogar, né? Porque até então ele fazia o time jogar na fase defensiva e contra-ataque. Ele tenta logo que ele chega a colocar para frente, vê que não dá com o elenco que tem, depois vai com um pouco mais de cautela, né? Em várias ocasiões ele falou que ele deixou de ser um treinador ofensivo, propositivo para fazer um treinador mais resultadista. Sim. Né? Que ele falava, eu sou um treinador resultadista aqui no Corinthians. Porque ele jogava jogo a jogo, ele montava a equipe dele de acordo com o adversário, mas a prioridade dele era sempre um time bem defensivo, bem organizado defensivamente e contra-ataque. Tanto que quando chega o Yuri Alberto tem dificuldades para jogar. Porque o time joga todo lá atrás, o Yuri Alberto sozinho, aí eu acho, na minha modesta opinião, que eu acho que o Renato chegou para ele e falou assim, professor, me coloca no meio aí, porque desse jeito aqui não está dando, estou jogando com dificuldades. Eu não consigo, né? Eu acho que o Renato chegou até a falar com as pessoas aqui, acho que com o Pedro, com o Pleal, num bola da vez aqui que ele fez, que ele realmente de fato teve essa conversa. E quando o Renato veio por dentro, aí o time começou a jogar com a bola nos pés também, porque tinha 2 volantes de marcação, que é o Fausto junto com o Duqueiroz. Tinha um cara que fazia, como o Silas gosta, a ligação do meio campo com o ataque e 2 caras de velocidade. E aí eu não sei se ele vai fazer isso no Flamengo. Né? Se ele vai colocar o Everton de novo aberto pela direita, vai colocar o Cebolinha, ou vai colocar o Bruno Henrique, ou o Arrascaeta vai jogar um pouco mais centralizado, e os 2 volantes serão João e Thiago, ou Thiago e Gerson. Ou vai jogar com 3 jogadores. Então, assim, ele tem uma variedade infinita ali pela qualidade dos jogadores, né, a variedade tática. Precisa ver o que ele vai optar por isso. Vamos pensar aqui no calendário, tá? Dá um desconto para mim, que é 1º de janeiro, eu não estou com as datas frescas na cabeça, mas tem a Supercopa, dia 28, se eu não me engano, de janeiro. E aí tem não, é Recopa. Supercopa são 2 jogos, né? É a Recopa antes... Daqui a pouco eu confirmo aqui, mas eu acho que é a Recopa antes, aí vem o Mundial. Ele tem 1 mês para títulos, para pensar em ganhar títulos. E aí, olhando o Flamengo, como terminou a temporada e o que ele pode fazer com o elenco que está montado, vocês já mexeriam, assim, para dar a cara, manteriam o que estava no ano passado? Porque aí eu estou pensando, o Gerson está chegando, você, entre aspas, ignora o Gerson para manter... O formato de jogo desse Flamengo, soprar aqui no meu ouvido, é Supercopa no final de janeiro e aí tem o Mundial. Se ele não tivesse esse jogo contra o Real Madrid, porque eu acho que ele vai preparar o time com a mirada nesse jogo contra o Real Madrid. Se ele não tivesse esse jogo contra o Real Madrid, alguns jogos, né, Dani e Lisé, ele pode jogar num 4-1-4-1, porque não vai exigir tanto do Flamengo. O Flamengo vai espremer o time adversário lá para roubar a bola e jogar. Então ele ficaria com o João Gomes e aí ele teria o Everton aberto, ele o Cebolinha, aí ele teria do outro lado o Everton Ribeiro, ele teria o Arrascaeta por dentro, ele teria o Pedro, ele teria o Gabigol. Porque no Corinthians, o que ele fez depois da bronca que ele deu no Roger Guedes, depois daquele jogo lá de Goiânia, que o Corinthians perde lá? E ele dá uma bronca geral no William também, que depois daquele jogo volta e já vai embora, já nem joga mais, estava com um problema no ombro e não sei o quê. Que eu acho que ele é contratado pelo Flamengo, não só pelos 35 minutos
do segundo tempo, que ele põe o Flamengo na roda no Maracanã na final Sim. da Copa do Brasil. Mas porque ele começa a utilizar o Roger Guedes para fazer no Corinthians o que o Gabigol faz no Flamengo pelo lado direito. Ou seja, o Yuri Alberto aqui, o Roger Guedes fazendo esse cara aqui, mas voltando um pouco para ajudar, e o Pedro no Flamengo aqui e o Gabigol fazendo esse cara aqui. Para pensar na manutenção do que o Dorival descobriu ali e deu certo. Porque o Gabigol, num primeiro momento, ele desaparece, porque o Pedro começa a fazer muito gol, mas num segundo momento, o Gabigol ele começa a pegar muito mais na bola, participar muito mais do jogo, e contra o Atlético Paranaense, quem dá o gol da vitória acaba sendo ele, naquela jogada do Everton Ribeiro ali. Então, assim, não sei se é um prenúncio, né, do que ele pretende fazer no Flamengo. Mas como o Zé falou, e eu concordo plenamente, ele tem muitas opções. E ele tem muito repertório, Vitor Pereira, né? Sim. Então, acho que esse é um ponto a favor quando você tem um elenco. Nem estamos falando dos estrangeiros que vierem, Dani, no Flamengo. Não, o Varela, o Gá. Nem estamos falando desses caras. Exato. Né? É um elenco com muitas peças, né? Às vezes o difícil é você conseguir controlar a vontade de todos, né? O Silas está aqui, foi treinador. Mas é mesmo. Não, mas o Silas está aqui, foi treinador, sabe do que eu estou falando. A dificuldade, às vezes, o cara quer jogar. Você joga uma, joga mas duas. Os portugueses são bravos, hein, Zé? Mas eu não sei. Mas eu não sei. Ferreira, Jorge Jesus, Vitor Pereira. Eu não sei se ele vai conseguir ser tão bravo assim no vestiário do Flamengo, porque no Corinthians evitaram de ter conversas com o jogador tete a tete, né, com ele, né? Isso. O pessoal do Corinthians falou, não, calma, segura, porque teve jogadores que alguns jogadores queriam tirar uma satisfação com ele pela forma como ele expôs os jogadores. Uma coisa é você cobrar. Uma coisa é você falar que o time não jogou. Outra coisa é falar, os jogadores estão com barriga cheia. Chinelinho. Dê nomes. Quando você falar isso, dê nomes. Vamos ver, como treinador, ele é ótimo. Eu espero que ele faça um ótimo trabalho no Flamengo. Agora, eu não sei se ele vai ter isso. Será que ele vai falar, o Gabigol não correu porque ele estava com a barriga cheia? A gente está falando de um Flamengo que tem muito da mão do Dorival. Na parte técnica e especialmente aqui, ó. Emocional. A conversa, que tem 6 jogadores ali no Flamengo, né, Zé e Dani, que são indiscutíveis. 6? O goleiro. Sim. Os 2 zagueiros, 3. O João Gomes, 4. O Arrascaeta, 5. Pedro e Gabigol, são 7. Que você não tem o que mexer. É verdade. Como é que você vai mexer nesses caras? O Coringa. Ele vai chegar, me dá aqui uma camisa. Aí você tem um Thiago, vai ficar forte. Então, assim, eu acho que nesse aspecto ele pode ter menos problema. Mas depende muito e o rendimento, né? O rendimento depende de como ele vai lidar com o jogador no trato, ele vai lidar com esse jogador. As informações que eu tenho no Corinthians é o seguinte, um dos grandes problemas que ele teve no Corinthians foi o relacionamento justamente com os jogadores. Eu lembro de você falando isso. O treino é o seguinte, vai fazer isso, pronto, acabou. É o jeito profissional de ser do europeu, né? O Silas jogou na Europa, eu também joguei. É o seguinte, faz o treinamento, pronto, acabou. Os caras não ficam de conversinha, não ficam... Sim. Não, pronto, vai ao treino, pronto, acabou. Como ele fazia no Corinthians, ele não dava o time titular durante a semana. Nem para os jogadores? Nada, para ninguém. O time titular, eles ficavam sabendo no vestiário. Mas as perspectivas eram diferentes, né, Dani? Quando ele chega no Corinthians. Né? São 2 gigantes. A cobrança é maior no Flamengo. A perspectiva, quando ele chega no Corinthians, o que acontecer aqui de bom aconteceu. Ninguém achava que o Corinthians fosse chegar onde chegou. Agora ele tem, entre aspas, a obrigação de fazer boas campanhas. Ele tem o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores nas mãos, com um elenco... melhor. Com um elenco melhor. E a obrigação de jogar, né? Então, assim, é um outro panorama que ele vai ter que ter uma gestão diferente, com figurões ali. Sim. Né? O Jorge Jesus bate boca com o Rafinha quando chega. Eu lembro. O Jorge Jesus bate boca com o Rodrigo Caio quando chega dentro do campo. E aí, devagarzinho, um cara já de 70 anos, que de bobo não tem nada, né? Que é o Jorge Jesus. Esse cara parece que é muito inteligente também. Então, ele vai... Agora, Dani e Zé, ganhou o jogo. Acabou. Ganhou o jogo, a palavra do cara é a que vale, ponto e final. Igual o Pelé falou ali, não vai trocar camisa, não vai trocar camisa, acabou, não vai trocar camisa. Tá bom. Deixa eu rodar esse mercado, porque também tem o seguinte...